Então, pessoal, missão, visão e valores são os princípios da empresa, no que a empresa é norteada para ela executar o trabalho dela, tá certo? Missão é o que visão é o que a empresa quer ser lá no futuro, daqui 10, 20 anos, longo prazo. Missão é o que a empresa quer entregar para o cliente, qual que é o objetivo da empresa, e valores são os princípios da empresa, é o que ela não abre mão dentro do seu relacionamento. Eu estava dando um exemplo aqui da Amazon, de como que ela consegue cercar o seu cliente de diversos produtos e diversos serviços a baixo custo para conseguir um diferencial de mercado e desbancar os seus concorrentes, né? Aqui no Brasil, eu sei que o frete todo é grátis, quem é assinante da Amazon, que o frete é grátis e o prazo de entrega que eles prometem é um pouco mais curto. Eu sei que lá nos Estados Unidos era 24 horas, como o nosso camarada João Vitor comentou, exatamente. Então, é uma estrutura ideológica da empresa, essa missão e visão valores. Onde é que está essa cultura organizacional, professor? Está dentro do planejamento estratégico. Mas para explicar o planejamento estratégico, eu vou usar essa metade da lousa aqui. Para eu explicar o planejamento estratégico. Do planejamento estratégico, ele fala de planejamento de longo prazo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Antes de eu entrar no planejamento estratégico, eu acho interessante a gente falar um pouquinho de como que eram as organizações antigamente e como é que elas estão hoje em dia. Algum de vocês já teve a oportunidade de assistir aquele filme do Charles Chaplin, Tempos Modernos? Que é preto e branco, que aparece o Charles Chaplin lá, torcendo a porca, né, correndo atrás da esteira e tudo mais. Aquilo é a organização do século XIX. É o comecinho da administração científica. Não. Isso aqui não existia ainda naquela época. A Revolução Industrial que aconteceu no século XVII para XVIII, ela só trouxe uma mudança organizacional das empresas no século XIX. No século XIX, sim, apareceram estruturas da administração científica, a Fayol, Ford, os primeiros teóricos e estudiosos da administração de empresas, né? Naquela época, como que funcionavam as empresas? Funcionavam basicamente assim, era uma empresa muito verticalizada. Era uma empresa muito vertical. O que isso quer dizer, professor? Tem muitos níveis hierárquicos aqui, ó. Trocando em miúdos, o que isso quer dizer? Muito cacique para pouco índio. Essa é a característica das organizações no século XIX. Essa era a característica das organizações, né? Muitos níveis hierárquicos. Isso se reflete, obviamente, na forma de produção que era antigamente. Antigamente, esse tipo de organização, de estrutura, reinava o seguinte princípio: você não está aqui para pensar, você está aqui para me obedecer. Então faça o que eu mando e fica tudo certo, né? A hierarquia era muito forte aqui. O pessoal aqui da base da pirâmide não tinha autonomia para procurar solução, para procurar novas saídas, para solucionar os problemas. Não, quando dava um problema, para a produção, chama o chefe. É assim que funcionava naquela época. Ninguém queria saber, a empresa não é minha mesmo, então foda-se. Deu um pepino aqui, para a produção, chama o chefe que ele resolve. Não quero nem saber. Qual que é a forma de organização das estruturas mais atuais? Deixa eu ver o fio do microfone aqui. Sim, bastante de história. As organizações são mais verticalizadas. Horizontalizadas, desculpa.
O que isso quer dizer, professor? Diminuíram os níveis hierárquicos. Essa é característica das empresas mais modernas. Porque um chefe custa muito caro, né? Aqui no Brasil, geralmente, um chefe custa 2 ou 3 vezes mais do que o seu subordinado para a empresa, né? Dependendo da empresa e da área de atuação, obviamente, né? Mas aqui, com o objetivo de reduzir custos, as organizações foram se tornando mais horizontais. Isso quer dizer o quê? Surgiu o conceito de gestão da autonomia. O que é essa gestão da autonomia, professor? Os trabalhadores passaram a serem incumbidos de trabalhos intelectuais, inclusive os mais baixos dentro da hierarquia das empresas. Traduz para mim, professor. O funcionário de chão de fábrica ou atendente da empresa, enfim, que está mais baixo aqui dentro dessa hierarquia, ele passou a ter responsabilidades mais intelectuais para buscar soluções, para propor inovações, né? Então, quando o cliente chega com um problema para ele não vai parar tudo e chamar o chefe dele. Não, eu tenho conhecimento, eu tenho técnica, eu sei o que eu estou fazendo. Vem cá que eu vou arrumar o seu problema. Antigamente não era assim. Dava algum tipo de problema, para tudo e chama o chefe. Hoje em dia, não. No chão da fábrica, deu algum tipo de problema? Não, peraí, deixa eu desmontar, deixa eu ver o que é. Às vezes, dessa uma bobeirinha, eu vou solucionar. Eu vou desenrolar isso aqui, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, ó. A Viviane perguntou aqui, pessoal, planejamento estratégico, como a empresa vai fazer para chegar onde ela deseja? Metas e seus objetivos. Está dentro do planejamento estratégico que a gente vai ver agora, tá bom? Dentro dessa organização mais atual, do século XXI, isso aqui é fim do século XIX, começo do XX. Vou colocar 20 logo. Eu acho que é mais acurado historicamente, certo? Essa aqui é a organização mais atual. Aonde que entra o planejamento estratégico, professor? O pessoal não está me vendo, né? Aonde que entra o planejamento estratégico, professor? Aqui é o planejamento estratégico. O do meio é o planejamento tático e o de baixo é o planejamento operacional. Então, dentro da empresa mais atual, surgiu esses 3 tipos de planejamento, certo? Planejamento estratégico, planejamento tático, planejamento operacional. Traduza esses planejamentos para mim aí, professor. O planejamento estratégico, ele tem como objetivo traçar planos do longo prazo, 10, 15, 20 anos. Conversa muito com a visão, certo? O planejamento tático, ele propõe soluções de médio prazo, para alguns meses, certo? E o planejamento operacional, ele é incumbido do planejamento de curto prazo, para algumas semanas, no máximo um mês. Aí eu vou entrar na pergunta aqui que a nossa amiga fez, sobre como que a empresa vai chegar dentro dessa visão de 20 anos dentro do planejamento estratégico. A empresa precisa elaborar um documento institucional da própria empresa, colocando quais são missão, visão, valores, qual que é o planejamento estratégico da empresa. Desculpa, eu tenho material sobre isso do Sebrae, que é super interessante. Essa máscara está me incomodando, pessoal. É super interessante o material que eu tenho do Sebrae, eu vou disponibilizar para vocês. É claro que existem documentos que geralmente podem nortear isso aqui antes da elaboração do planejamento estratégico. Qual que é esse documento, professor? Um plano de negócios. Também uma ferramenta amplamente aplicada dentro das empresas, geralmente antes de abrir uma empresa, né?
Geralmente, antes de se abrir uma empresa, se faz um planejamento, um plano de negócios, para você estruturar a sua empresa, saber onde você vai, como que você vai fazer. Posteriormente, o gestor faz o planejamento estratégico quando ela já estiver em prática, já estiver rodando, aí sim a empresa vai lá, coloca isso aqui em prática, tá bom? Geralmente é assim que funciona. Então, o plano de negócios antecede um planejamento estratégico. O plano de negócios é feito durante a abertura da empresa ou no comecinho da empresa, né? Posteriormente, ele não se faz mais necessário, já entra o planejamento estratégico, certo? Estratégico, longo prazo. Tático, médio prazo. Operacional, curto prazo. Certo, pessoal? Tranquilo? Então, dentro do planejamento de longo prazo, é sempre daqui 10, 15, 20 anos. Médio prazo, geralmente, é feito por departamento. A gente vai ver um pouquinho de departamentalização aqui nessa disciplina também. O que é departamentalização? Baita palavrão, professor. Departamentalização é dividir a empresa em departamento, né? Que existe essa departamentalização mais clássica, que é o financeiro, o administrativo, o RH, a produção, a área de vendas, né? Mas existem outros tipos de departamentalização por região, departamentalização por cliente, por segmento, enfim, tem uma infinidade gigantesca de tipos de departamentalização. Cada departamento faz o seu planejamento tático, tá bom? Não está ligado com o estratégico necessariamente. Geralmente são planos mais individuais, mais segmentados dentro da empresa. Então, a área de marketing vai fazer o planejamento tático dele para colocar em prática das atuais demandas do planejamento estratégico, né? Do planejamento estratégico faz uma demanda, o tático executa, basicamente isso. Faz um planejamento de execução dessas demandas do planejamento estratégico, certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem alguma dúvida. A Júlia comentou aqui, ó, planejar, organizar, dirigir e controlar. Essas são as funções da administração. Nós vamos ver também, vamos dar uma olhadinha também. Exatamente, Júlia, são planos diferentes e cada área é responsável. O tático, sim, cada área vai ter o seu planejamento tático para colocar em prática as demandas do planejamento estratégico. O planejamento operacional, ele está mais ligado as práticas do dia a dia, né? Como que a empresa pode melhorar os seus processos dentro da sua produção, dentro do seu atendimento, dentro das diversas demandas, para colocar em prática tudo que foi organizado pelo planejamento tático, tá bom? Então, é óbvio que os planejamentos sempre se conversam, mas o estratégico faz trâmites gerais, o tático, ele fala de operacionalizar as demandas do planejamento estratégico, e o operacional, ele coloca a mão na massa, né? Então, são planejamentos de curto prazo. Geralmente, dentro do planejamento operacional, quando você coloca em prática alguma coisa, você vê o resultado rápido, né? Vamos supor, dentro de uma indústria, vem uma demanda lá de cima que da produção precisa mudar o layout da empresa. O que é layout, né? É a disposição de todos os maquinários, de tudo que compõe a parte operacional. Quando essa empresa precisa passar por uma reorganização de layout, eles vão fazer um planejamento operacional, tá? Vamos reorganizar o layout, mas como? Vamos fazer um planejamento. Aí eles readequam aquela situação, aquela localidade em alguns dias e logo em seguida já se tem resultado. Se for de um planejamento bem executado, a empresa já colocou em prática e já tem resultado no curto prazo, porque está na produção. Na produção você está ali no dia a dia, se você facilita um transporte entre os setores, já facilita, já dinamiza, você tem o resultado daquilo na hora, certo?
Planejamento tático é alguns meses. Então, a gente vai colocar em prática, não sei, vamos comprar um novo maquinário. Para isso, eu preciso organizar diversas coisas, rever funcionário, uma série de logística. Isso é planejamento tático. É um planejamento que demora meses. Beleza, vai comprar máquina? Mas beleza, precisa ver treinamento, precisa ver da adequação do espaço daquele equipamento novo, precisa ver qual que vai ser o impacto desse equipamento no novo processo, para redesenhar o processo, toda essa questão, né? E o de longo prazo é o que decide quanto que precisa aumentar a produtividade. Aí o tático pensa comprar uma máquina e o operacional coloca a máquina em prática e aquilo vai surtir um efeito de curto prazo. Não, na verdade, quem comanda mesmo é o estratégico, né? É o estratégico que faz nortear as decisões, né? É baseado no estratégico que o tático cria soluções e é baseado no tático que o operacional executa as soluções, né? Então, o grande cérebro está aqui, ó, que é o estratégico. Aqui ficam o CEO ou o presidente da empresa. Os diretores ficam aqui também. Né? Aí aqui ficam as pessoas da parte de baixo, os atendentes, operadores. E aqui no tático, geralmente, ficam qual que era a nomenclatura que eu sempre utilizava? Os gerentes. Em linhas gerais, é assim que funciona a estrutura dessa empresa, dessa segmentação entre planejamentos. Geralmente é assim que funciona, tá bom? Alguma dúvida? Algum apontamento? Estamos tranquilos vocês que estão aqui? Pessoal que está aí em casa, tudo certo? É isso mesmo, Júlia. A Júlia comentou aqui que começa da alta gestão até o chão de fábrica, né? Isso quando a gente fala de indústria, né? Mas isso aqui também é aplicado, sei lá, no comércio. Quando a gente vai lá para o comércio, pega um supermercado, por exemplo, né? Quem é responsável pelo planejamento estratégico? Sei lá, vamos pegar o Carrefour, por exemplo, né? Tem o conselho diretor, que é quem delimita quais serão as práticas do Carrefour dali para frente, né? Como que a empresa vai se planejar e executar os seus planos, né? Posteriormente a isso, tem os gerentes, né? Que vão cuidar de toda a execução do que o estratégico falou, e o operacional são os caixas, são os repositores, são aquelas pessoas que estão ali no atendimento cotidiano, que também precisam expressar a cultura organizacional da empresa, mas que elas estão ali justamente para ter como objetivo final a execução do planejamento estratégico.